Meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula a respeito do livro Religiões e Seitas, nosso seminário teológico Paulo Levas Macalão. Seja bem-vindo em mais uma aula, tá? Para você que está no curso com a gente, seja bem-vindo. Para você que ainda não se inscreveu no curso, não se ingressou no curso Paulo Levas Macalão, eu te convido também, faço esse convite para estar participando conosco de um curso renovador, onde você vai ser revestido do poder da palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe todos vocês. Vamos lá. Nós, nas aulas passadas, né, essa é a quarta aula, nas aulas passadas nós falamos a respeito sobre o que é. A primeira aula falamos sobre o que é religião e seita, a segunda aula falando sobre o que é heresia, a terceira aula falamos sobre a religião apostólica, católica, apostólica romana. Junto com isso, nós falamos a respeito do catolicismo, tanto a ortodoxa quanto a católica brasileira, que tem também. E nesta quarta aula estaremos falando a respeito do espiritismo, né? Esse é um curso básico de teologia, só para lembrar os irmãos, ok? Então não entramos com profundidade a respeito dessas religiões, até porque levaria bastante tempo também. Porém, passamos algumas informações, algumas ideias, algumas doutrinas que existem dentro dessas religiões. E a aula de hoje falaremos a respeito do espiritismo. Qual que é o propósito pelo qual estudamos essas outras religiões, né? Esse curso denominado, esse curso o foco deste curso é ensinar protestantes, né, pessoas que fazem parte do cristianismo evangélico. E a pergunta que gera é por que nós estudamos a respeito de outras religiões. Primeiro, para nós fortalecermos a nossa fé e para que nós também venhamos entender um pouco das outras religiões e de seitas também, com o propósito de nos defender, com o propósito de proteger a nossa fé e não sermos enganados pelas vãs doutrinas. Nós estamos estudando e percebendo que a verdadeira religião, ela tem Jesus como centro e a Bíblia como regra de conduta e fé, a Bíblia como direcionador. Porém, nós vemos que essas outras religiões ou seitas, elas também usam a Bíblia, mas não de forma eficaz ou da forma que ela é, né? Distorcem os textos bíblicos, criando heresias e fazendo com que a Bíblia se adapte às suas próprias tradições. Então, para que nós venhamos ficar esperto contra essas falsas doutrinas, contra essas heresias, é importante estudarmos a respeito de seitas e religiões. Bom, e hoje falaremos a respeito do espiritismo, né? No início nós vamos falar mais especificamente a respeito do kardecista, né, que é o mais comum, e eu creio piamente, né, fielmente, que assim como existe uma profecia para o espiritismo, existe uma profecia no meio evangélico também. A Bíblia fala a respeito dessa profecia de que futuramente haverá só uma religião, só um povo, um só nome, uma só nação, uma só língua, né? Algo que o anticristo virá estabelecer no mundo, né, posterior, estará no futuro próximo, né? E eu acredito fielmente que esta religião muito provavelmente será o espiritismo, tendo em base o quanto que eles distorcem a Bíblia Sagrada e o quanto provavelmente irá enganar muitas pessoas se apostatarão da fé por conta dessa religião, né? Só para os irmãos entenderem, o espiritismo, essa seita, ela é a que mais cresce, né? Ela cresce aproximadamente 65% por ano, né? É claro que o número de espiritismo é muito baixo comparado ao cristianismo, tanto católico quanto protestante. Porém, ele cresce gradativamente, cresce de forma muito veloz, né? 65% por ano. Se nós pararmos para analisarmos, é muita coisa, é muita coisa. Bom, vamos entender como esse espiritismo nasceu. Por volta do ano 1850, se eu não me engano a data, a família Fox saiu do interior dos Estados Unidos da América, foi morar em Nova York, e as irmãs Fox começaram a perceber que algumas cadeiras se mexiam, alguns copos se mexiam, né, alguns barulhos estranhos aconteciam na sua nova casa,
E então os pais das irmãs Fox chegaram à conclusão que isso era os espíritos tentando comunicar, os espíritos mortos tentando comunicar com quem estava vivo, né? E com isso espalhou por toda a vizinhança ali, e o espiritismo começou a crescer de forma gradativa, né? De forma muito grande, apesar de não ser chamado de espiritismo na época. Aí um professor francês, erudito, muito estudado, ele foi fazer um estudo sério, né? Diz ele que é um estudo sério a respeito desses acontecimentos, né? Por que eu coloco estudo sério entre aspas, né? Porque se uma pessoa fazer um estudo sério, ela vai fazer um estudo científico ou chegar numa conclusão científica, né? Que não foi o caso desse professor. Esse professor, um estudo sério, ele percebeu que realmente o que estava acontecendo era espíritos de pessoas desencarnadas ou de mortos tentando se comunicar com os vivos, e eles se comunicavam por meio de batidas, por meio de barulhos, por meio de mesas, de copos, né? E esse fenômeno passou a ser conhecido como mesas giratórias, né? A este professor, uma certa feita, ele recebeu uma missão, uma incumbência, uma responsabilidade muito grande, né? Igual a responsabilidade é essa. Responsabilidade essa de criar uma nova religião e espalhar essa verdade dessa nova religião para o mundo, né? Tanto é que esse professor, cujo qual eu esqueci o nome agora, mas ele mudou o seu nome e passou a ser chamado Allan Kardec. Ele deu início ao espiritismo o mais comum, né? E o mais simples, né? Que é o espiritismo kardecista para todo mundo, né? O mais conhecido nos dias atuais. O espiritismo foi crescendo de forma gradativamente. E esta religião, ela tem, ou essa seita, ou essa falsa religião, ela tem mudado a mente de muitas pessoas, tem enganado muitas pessoas. Por quê? Porque eles pegam de textos bíblicos para poder distorcer o que a Bíblia está dizendo, e eles se intitularizam cristãos, sim, titularizam cristãos, né? Por quê? Porque eles seguem as doutrinas e os preceitos de Cristo. Assim eles acreditam, né? Só para os irmãos entender a forma com que eles distorcem a Bíblia, criando uma heresia muito grande. Eles falam que a primeira vez eles acreditam sim em Deus, tá? Em Deus, o Deus que criou todos os espíritos e criou todos os espíritos de forma imortal, né? E a imortalidade do espírito, a imortalidade da alma, ela é realmente verdadeira dentro do cristianismo, né? Só que eles não acreditam em diabo, inferno ou demônio, tá? Não acreditam no mal, só acreditam no bem, né? É claro que eles acreditam que existem espíritos ruins, mas não o mal propriamente dito, por meio de Satanás ou por meio de seus demônios, não este reino do mal, eles não acreditam, né? E olha a forma com que eles distorcem a Bíblia Sagrada. Eles acreditam e dizem que a primeira vez que Deus se manifestou ao mundo foi através de Moisés, por meio da lei, né? Moisés profetizou a respeito de Jesus. E a segunda vez que Deus se manifestou ao mundo foi através de Cristo Jesus, que foi um espírito muito, muito, muito evoluído, que estava em um nível totalmente diferente de qualquer espírito, né? E Jesus, em uma das suas conversas com os discípulos, ele disse para os discípulos: eu vou para o Pai, mas vos enviarei um Consolador, um Auxiliador, que é o Espírito Santo. Eu vos ensinei bastante coisa, mas não vos ensinei tudo. Porém, virá o Espírito que vos ensinará tudo e farás lembrar de tudo aquilo que eu lhes ensinei. E estarás com vocês até a consumação dos séculos, né? E então, esse Espírito profetizado por Jesus, dentro da doutrina espírita, é o Allan Kardec. E as doutrinas do Espiritismo são as doutrinas que perseverarão ou ficarão com os outros espíritos, ou conosco, até a consumação dos séculos. Então, só para você entender a forma com que eles distorcem a palavra de Deus, e com isso enganam muitas pessoas, tá? Eles enganam muitas pessoas através dessa falsa doutrina ou deste falso pensamento. E com isso o espiritismo foi crescendo de forma gradativamente, e várias outras doutrinas pautadas na palavra de Deus, porém de forma herética, nem de forma controversa. A Bíblia usa a Bíblia, apresenta em princípios a verdade, porém sempre termina com uma mentira, sempre termina com
uma heresia. Por isso é considerado uma seita. Por quê? Porque parece que tem Jesus como centro, mas não tem. Parece que tem a Bíblia como regra de conduta e fé, mas é uma Bíblia distorcida. Bom, algumas doutrinas que nós vemos, né, no meio do espiritismo. Por exemplo, né, uma doutrina é a respeito da invocação dos mortos, né? E isso também convence muitas pessoas a entrarem para esta religião ou botarem fé nesta religião, nessa falsa religião. Por quê? Porque às vezes a pessoa perdeu o ente querido e isso mexe com os sentimentos da pessoa e a pessoa quer ter um contato novamente com esse ente querido, aí procura um médium, um espiritismo que supostamente invoca este morto e então ele é possuído por este morto, ou possuído por esse ente ou por essa pessoa que morreu, e então conversa com o seu indivíduo. Por quê? Porque eles acreditam que a pessoa, depois que ela morre, ela ainda fica em um plano espiritual, porém perto dos seus familiares, né? Antes de reencarnar em outro corpo, ok? Só que nós sabemos que isso é totalmente ao contrário da palavra de Deus. Por quê? Por exemplo, a gente vê pela parábola do rico e do Lázaro, que provavelmente não foi uma história fictícia, assim como eram as outras histórias contadas nas suas parábolas. Por quê? Porque essa é a única parábola que possui nome, ela fala de Lázaro, ela dá nome aos personagens, assim como fala de Abraão e do seio de Abraão. E nós vemos ali, inclusive, o rico, ele sendo torturado no inferno, né, no Hades, sendo torturado no Hades, ele vira para Abraão e diz: Abraão, pede para que Lázaro vá lá em cima e avisa, né, para os meus parentes a respeito deste lugar. E Abraão fala: não podemos enviar mortos lá, né, mas lá tem profetas para falar a respeito da palavra de Deus. Então nós vemos, inclusive nessa parábola, que depois que a pessoa morre, ela só tem dois caminhos, né? A vida da pessoa já está decidida. Depois que ela morre, se ela foi fiel e justa a Deus, foi santa, repreensível perante o Senhor, ela vai para o paraíso. Porém, se ela foi uma pessoa que agiu de forma enganosa, de forma errada, de forma injusta, de forma infiel, ela vai para o inferno. Mas a vida da pessoa, depois que morreu, já está decidida. Então, não existe espírito vagando entre nós, tá? Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque mesmo que eu saiba que os meus alunos que estão assistindo esse vídeo são protestantes, são evangélicos, tem essa cultura espiritismo, existe inclusive no nosso meio de cristão, né? Eu já vi pessoas falando que os espíritos, as pessoas que depois morrem, ficam vagando entre nós até Jesus voltar, mas não. Quando a pessoa morre, ou ela foi para o Hades, que é para o inferno, ou ela foi para o paraíso, tá? Que é a porta do céu, mas a vida da pessoa já foi decidida depois que ela morreu, ok? Mas João, né? Mas professor, essas pessoas os médios ainda são possuídos, como é que elas conhecem a respeito da nossa vida e falam como se fosse um ente querido? Deixa eu te explicar uma coisa, tá? O Satanás, apesar dele não ser onipresente, Satanás não é onipresente, ele tem os seus demônios, os seus capangas que trabalham em prol do reino do mal, o reino do diabo, lá, o reino do inferno, tá? Eles trabalham em prol dele, né? O diabo conhece você mais do que você mesmo, né? Por quê? Porque desde sempre ele te acompanha. A Bíblia diz que ele fica ao derredor, sempre observando a sua forma de falar, a sua forma de agir, a sua forma de fazer as coisas, ok? A quem você ama, ele sabe quem você ama, ele sabe quem você não gosta, ele sabe quem te odeia, ele sabe quem te ama, ele sabe quem tem um afeto por você, quem não tem, então ele te conhece. Quando você morre, quando um parente seu morre, o diabo que conhecia aquele parente, quando se alguém for atrás de um médico e falar: eu quero conversar com meu parente que morreu, quero conversar com meu ente que morreu, e esse médico supostamente ser possesso por esse parente que morreu e fala como o parente, conversa com o parente, conhece os segredos que só o parente conhece. Ei, deixa eu te explicar uma coisa: não é o parente, não é o ente querido, não é espírito de quem morreu. Na verdade, isso é demônio possuindo a vida dessa pessoa para tentar enganar aquele que procura
o médio, aquele que procura o espiritismo. Então, a primeira doutrina do espiritismo é que os espíritos estão vagando e que os mortos, os espíritos de pessoas encarnadas estão vagando por aí e podem conversar conosco. Ei, isso é mentira, não é bíblico e é totalmente contra a Bíblia. É uma heresia e grave, ok? Então fica atento a isso. E eles, se a pessoa, quando ela é nova, ela já começa a ter certas alucinações, começa a se ver vultos, começa a ver alguns fenômenos naturais, os espíritas, eles culturalmente tratam a pessoa, discipula a pessoa, cuida da pessoa, ok? Como se ela tivesse um dom muito raro, ok? Então a gente consegue ver como o diabo é sujo nessas questões, ok? Uma segunda doutrina que existe no espiritismo e é muito forte também é a doutrina da reencarnação, né? O espírito da pessoa, depois que ela morre, ela depois de um tempo reencarna em outro, até conseguir evoluir o seu espírito, né? Como é que eles percebem a evolução do espírito? Quando a pessoa começa a ficar mais honesta, quando a pessoa não comete muitos crimes, quando a pessoa começa a ser menos materialista, quer dizer que o espírito da pessoa está atingindo um nível de evolução, está evoluindo gradativamente, ok? E esse espírito vai continuar evoluindo, todos vão continuar evoluindo, essa doutrina espiritismo, até o mundo se tornar um mundo perfeito, né? Até quando haver uma só religião, um só povo, uma só nação, onde não haver mais guerra, onde não haver mais paz, quer dizer que todos estarão evoluídos em um só propósito, tá? E qual que é o número de reencarnação? É infinito, tá? Não tem números exatos de reencarnação. Ela reencarna quantas vezes ela precisar até atingir o seu nível de evolução, ok? E eles usam a Bíblia também para distorcer isso e para pregar essa doutrina, tá? Por exemplo, né, Jesus disse, a Bíblia diz que o espírito de Elias estava sobre João Batista, né? Aí eles pegam esse texto e falam que João Batista, aquele que veio pregar, aquele que era o arauto no deserto, que pregava no deserto, é a reencarnação do profeta Elias, que viveu no Velho Testamento, ok? Mas quando a Bíblia fala do espírito de Elias sobre o espírito de João Batista, não está falando do espírito, da alma da pessoa, sobre a reencarnação, não está falando a respeito disso, tá? Está falando sobre a vontade da pessoa, está falando sobre a forma de trabalhar da pessoa. Quer dizer que a vontade, a forma de trabalhar de João Batista era o mesmo de Elias, mas não era a reencarnação de Elias. Outros textos bíblicos que eles usam para poder comprovar essa doutrina, falsa doutrina, é quando Jesus, em uma conversa com Nicodemos, né, e ele diz para Nicodemos, é necessário que o homem nasce de novo, né, e Nicodemos até ficou em dúvida, mas como é que pode o homem nascer de novo? Aí Jesus explica, não é nascer da carne. Por quê? Porque o nascimento na carne é um só, mas é nascer do Espírito, quer dizer, mudar a sua vontade, mudar a sua conduta, mudar o seu propósito, mudar o seu parâmetro, mudar a sua forma de pensar, mudar o seu foco. É isso que Jesus quis explicar a respeito do nascer de novo, mas o nascimento na carne é um só. Então, a doutrina da reencarnação é antibíblica, tá? Nós não vamos reencarnar, nós só vamos ressuscitar novamente com um corpo glorificado para a vida eterna quando Cristo Jesus voltar, mas não reencarnar em outro corpo, tá? Essa é uma doutrina também do Espiritismo, ok? E tudo isso está no nosso material didático, tá? Explicado até com um pouco mais de detalhes do que eu estou falando aqui. Está na página, entre a página 15 e a página 20, entre a página 15 e a página 22, ok? Nosso material didático. Outra ideia a respeito, outra doutrina deles é a salvação, não a salvação, mas a evolução por meio de obras, tá? É uma das religiões que mais realiza caridade, mais realiza boas obras no mundo, tá? Inclusive até mais do que os próprios cristãos, né? Infelizmente, até mais que os próprios cristãos. Por quê? Porque eles prezam pela
evolução do espírito por meio das obras, tá? Por isso que eles também aderem muitos adeptos, né? E convertem muitos adeptos da sua religião, porque igual que a ideia que eles usam para refutar, inclusive, o cristianismo, né? Igrejas do catolicismo, por exemplo, com templos grandes, bonitos, né? Estacionamentos enormes, ar-condicionado, não só o catolicismo, mas o protestante tem muito, né? Em protestante, você vai no protestante, todo mundo de terno, bonitinho, gravatas, mulheres com a roupa muito bem vestida, ar-condicionado nas igrejas, igrejas muito confortáveis, com som bom, com ambiente bom, com estacionamento bom, com um lugar bom para se ficar, com um lugar adequado para se ficar, enquanto você vai num templo espírita, por exemplo, numa casa do espiritismo, principalmente do kardecista, você vai ver templos simples, tá? E é uma coisa que eles refutam contra nós. Por quê? Porque eles afirmam que os cristãos, tanto evangélicos como católicos, entre outras religiões, são muitos materialistas, avarentos, enquanto eles é um povo que preocupa com a simplicidade e a evolução por meio das obras, tá? Mas sabemos que, não afirmando a respeito da evolução, mas falando a respeito da salvação, não é mediante as obras. Eu já expliquei aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9, Efésios capítulo 2, 8 e 9, a Bíblia diz que não só Efésios, mas existem vários outros textos bíblicos que afirma que a salvação é mediante a graça e a justificação, a salvação e a justificação mediante a fé em Jesus Cristo. Eu não faço as obras para ser salvo, ok? Eu faço as obras porque eu sou salvo. Primeiro eu escolho Jesus, aceito Jesus, creio em Jesus, primeiro eu me torno salvo em Cristo Jesus, e as obras é uma consequência natural da minha fé. Então, é que o apóstolo tanto é que o discípulo Tiago, líder da igreja primitiva, na sua carta ele diz que a fé sem obras ela é morta. Por quê? Porque as obras é consequência natural da fé. Nem todos que fazem as obras vão ser salvos, mas todos que têm fé faz as obras, ok? Então, a salvação não é mediante as obras, igual os espíritas acreditam, tá? Mas a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo, tá? Outra teoria é a respeito de outros mundos. Eles usam outro texto, João capítulo 14, versículo 2, Jesus vira para os discípulos e diz, eu vou para o meu Pai, porém vos preparei lugar, né? Por quê? Porque lá tem muitas moradas, né? Usa esse texto de Jesus, da Bíblia, para dizer que Jesus estava se referindo a outros mundos, né? Eles acreditam que os espíritos é capaz de encarnar em outros mundos ou vive em outros planos depois da sua morte, né? O espírito, ele não vive em um tempo e espaço gradativo, em uma linha temporal igual a nossa, né? Os espíritos vivem fora do tempo e fora do espaço. Eles podem reencarnar tanto no passado, como no presente, quanto no futuro, como também em outros mundos, tá? É uma ideia muito parecida com o plano das ideias apresentada pelo filósofo grego chamado Platão, né? Para quem nunca ouviu falar, o plano das ideias, ok? Então, é outra doutrina a respeito deles, ok? Essa é uma das doutrinas básicas explicadas por Espiritismo, entre outras mais doutrinas, e também está tudo no nosso material didático do nosso livro, ok? Agora, a respeito de alguns cultos espíritas, a gente precisa passar também. Bom, agora já apelando para o baixo espírito, ou conhecido como espiritismo negro, né? Por exemplo, nós vamos ver um culto espírita como Umbanda, tá? Umbanda é um misto entre o catolicismo, kardecista, budismo e o mediunito, tá? Mediunidade, ok? E eles apresentam também dois tipos, tá? Vou falar sobre as doutrinas importantes, tá? Não vou entrar com muita veemência dentro desses cultos espíritas, não, ok? Mas, por exemplo, eles apresentam a doutrina mais comum entre eles a respeito dos Exus e os Orixás. Para quem não sabe, o Orixá são deuses bons que eles permitem ser possuídos por esses orixás, ok? Agora, Exus são espíritos ruins. O orixá, eles permitem ser possuídos. Porém, quando eles são possuídos pelos Exus, que são espíritos ruins,
eles acabam oferecendo sacrifícios e oferendas para que esse Exus abandone eles, ok? Então eles aceitam a possessão por meio de orixás, porém não por meio de Exus, e eles são focados em, teoricamente, a fazer o bem, ok? Os seus cultos espíritas da Umbanda é mais relacionado ao bem. É claro que é um bem aparente, ok? Porque só pelo fato de eles mexerem com obras negras, com demônios e espíritos, já vemos que é algo criado por Satanás, ok? Outro culto espírito é Quimbanda, tá? A Quimbanda. Agora, a Quimbanda é o oposto da Umbanda. Quando a Umbanda se dedica, teoricamente, a fazer o bem, a Quimbanda se dedica a fazer o mal. Outro culto espírita é a respeito do Candomblé. O Candomblé é um pouco mais pesado. Por quê? Porque enquanto a Umbanda, por exemplo, permite ser possuído por orixás, o Candomblé é muito além disso. Porque os adeptos a culto espírita do Candomblé, eles vendem a sua alma para os orixás. Então, de certa forma, eles vendem a sua alma para os demônios, ok? E estes demônios, que são chamados de orixás, que para eles são deuses, acompanham eles a todo momento, a todo instante, sempre falando com eles, sempre estando com eles, sempre pensando com eles, sempre agindo junto com eles e muitas vezes tomando posse deles sem que eles permitem. Por quê? Porque eles venderam a sua alma para os orixás. Por quê? Porque é um pouco mais profundo e um pouco mais pesado quando falamos a respeito do Candomblé. Porque os adeptos dessa religião, quando eles abandonam esta religião, ou estes cultos espíritas, eles acreditam que não existe mais salvação para eles, porque uma vez que eles venderam almas para os orixás, eles acreditam que nunca mais vai conseguir abandonar esse espiritismo, nunca mais vai conseguir abandonar, nunca mais vai ser liberto por meio desse espiritismo. Por quê? Porque já que eles venderam a alma para os orixás, não importa para onde eles vão, não importa o que eles estejam fazendo, não importa para o lugar que eles vão, eles sempre serão acompanhados por esses orixás. Porém, sabemos que Jesus Cristo liberta-nos de todo o pecado, de todo o mal, liberta-nos de todo o espírito ruim, que demônio algum tem poder e autoridade maior do que Cristo Jesus. A Bíblia diz em João, capítulo 6, versículo 3, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Então não importa se é um ou se é uma legião de demônios, né? A partir do momento que Jesus entra e faz morada, todo demônio, todo mal, todo espírito ruim tem que bater em retirada. Por quê? Porque a presença de Deus, ela domina toda a região. E Jesus não divide a sua glória com ninguém, ok? O último culto espírita que eu quero comentar é a respeito da macumba, ok? E a macumba, ela não é propriamente uma religião, é claro que é uma seita, né? Mas não é propriamente uma religião. Por quê? Não é didaticamente uma religião. Porque macumba é tudo. Um terreiro macumba, tudo pode acontecer dentro do terreiro da macumba. Tanto ele é uma mistura de candomblé com banda, com quimbanda, com kardecismo, com tudo pode acontecer dentro de um terreiro. Então, eles não é uma doutrina especial, uma denominação espiritista, assim como é o candomblé, assim como é o banda, assim como é quimbanda. Não, eles não é uma denominação espiritista. Tudo pode acontecer. Eles aceitam todos, qualquer um, de qualquer forma, de qualquer maneira, e tudo pode acontecer. Se dedica tanto para o bem, entre aspas, quanto para o mal, quanto para qualquer coisa, ok? Só o último trecho que eu vou ler, que está na página 22 do nosso livro, diz assim: acontece de tudo nos terreiros de macumba. Há uma mistura de orixás, exus, preto velhos, almas desencarnadas, espírito de luz e etc, ok? Então, a nossa aula por hoje termina aqui e nós finalizamos falando a respeito do espiritismo e da religião espírita. Eu espero que eu tenha te ajudado, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais a respeito dessa
religião e que você venha entender, ok? O quanto o diabo tenta nos enganar usando a própria palavra de Deus contra nós, né? Por isso a importância de estudarmos religiões e de aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, tá? E eu te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.